Deixa eu fechar aqui. Agora está gravando. Está gravando, tá? Então, como é que é essa relação de similaridade? Ou seja, eu tenho um documento cartográfico, aqui ele está em papel, pode ser um smartphone, o que for. Como eu consigo, ao ver esse documento cartográfico, me localizar, né, que é uma das questões básicas do documento cartográfico, mas também tirar algumas informações de similaridade, algumas informações métricas que esse documento possa ter, né? Então, se eu estou numa determinado local, qual é a distância para chegar num outro? Eu faço essas relações, o documento cartográfico deve possibilitar isso, tá? Então, como? Ao medir uma informação sobre esse documento cartográfico, como eu consigo ter essa mesma relação com a realidade. Eu medir uma determinada distância, uma determinada área. Quanto isso, ao medir nesse documento cartográfico, eu consigo saber quanto isso tem na superfície, na realidade. Tá? Então, aqui um exemplo básico. Eu tenho um mapeamento aqui, 1:2000. A gente vai ver essas relações de escala. E eu identifico nesse mapeamento dois locais, né? O acesso ao metrô aqui da estação Afonso Pena e um domicílio, uma empresa, o que for nessa outra rua, na Travessa Nestor Vitor. Tá? E eu preciso sair daqui e chegar aqui. Né? Como é que eu faço isso? Eu preciso sair daqui, aonde eu consigo me deslocar e chegar. Opa, então tá, eu consigo fazer uma roteirização, uma rota. Como é que eu chego nessa, nesse ponto, ou seja, nessa estação? Mas também não só saber como eu parto, como eu vou, mas também qual é a distância, quanto eu tenho que caminhar daqui até a estação. Como é que eu calculo essa distância? Bom, todo documento cartográfico, vou fazer aqui um exemplo baseado em mapas impressos, tá? Mapas em papel, mas ele segue a mesma lógica de um produto digital, ou seja, a partir de algoritmos dentro do produto digital, a partir da identificação de pontos nesse documento cartográfico, ele vai medir essa distância através da relação da escala. Então, eu preciso calcular a distância, né, desse ponto até esse outro ponto, uma fazenda, até um outro elemento aqui, e ao medir essa distância num documento cartográfico, ele me mostra 8,5 centímetros. Eu consigo visualizar que ele tem 8,5 centímetros essa distância. Bom, quanto isso efetivamente vai ser no terreno? Aqueles 8,5 são 4,25 quilômetros. Então, a razão entre essas dimensões da representação cartográfica do elemento geográfico é que o que é a escala? A escala é essa razão entre essas duas dimensões. Deixa eu só aqui corrigir isso para baixo. Né? Então, essa razão. Então, eu tenho duas dimensões, a dimensão que eu tenho no documento cartográfico e a dimensão que tem do elemento geográfico que eu estou medindo, ou a dimensão entre elementos geográficos, tá? Entre os mesmos elementos geográficos que estão identificados no documento cartográfico e na realidade. Né? Então, quando você tem algumas relações, quando se fala, né, de vamos calcular a densidade demográfica de uma determinada população, de um determinado estado, de um determinado município, ou de grupos de municípios. Isso é feito porque eu preciso calcular essa área. Então, como é que eu calculo a área de todos os municípios do país? Né? Eu não vou sair em atividades de campo no terreno medindo. Eu mapeio essa realidade a partir desse mapeamento, dessa relação entre a distância no terreno e o que ela é representada num documento cartográfico, que eu vou calcular essa área, ou seja, essa relação de similaridade que tem o documento cartográfico com a realidade. Tá? Então, para a gente entender a escala, é essa razão entre essas duas dimensões, né? E naquele exemplo, naquele documento cartográfico que a gente mediu, ou seja, a dimensão no,
no documento cartográfico é 8,5 centímetros e o seu homólogo mesmo dele no, no terreno, né, lá na realidade, é 4,25 quilômetros. Né? Não consigo fazer essa divisão com unidade diferente, eu preciso fazer isso aqui na mesma unidade, então vou passar para centímetros, né, e vou calcular isso. Sendo que, como eu sei que escala é a relação de 1 para n, né, uma razão, então eu vou pegar essa escala aqui, vou botar 1 para n, e vou calcular esse n aqui, que dá 50, 1 para 5, o n dá 50 mil, ou seja, essa escala, esse documento cartográfico em que, ao medir 8,5 centímetros, equivale, né, a 4,25 quilômetros no terreno, tem uma escala de 1 para 50 mil. Né? Normalmente, os documentos cartográficos eles trabalham em escalas padrão. Né? Você define escalas que são usualmente aplicadas. Então, você tem 1 para 25 mil, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, 1 para 250 mil, ou mesmo para mapeamentos com mais detalhe, como aquele que a gente viu das ruas ali, dos domicílios. Né? 1 para 1.000, 1 para 2.000, 1 para 5.000, 1 para 10.000. Então, você tem algumas escalas já padronizadas para facilitar também esse processo, né, de extração. Você trabalhar com escalas de 1 para 25.748, né, não facilita a vida. Então, você já calcula isso e todo o documento cartográfico ele é feito para ter essa escala. Tá? Só reforçando, então, a escala é a razão entre as dimensões da representação cartográfica e do elemento geográfico na sua dimensão real, ou seja, do mesmo elemento, tá? Em que a gente usa essa formulação bem simples para fazer isso. É um cálculo muito simples, sem muita questões de dificuldade ou de muito volume matemático para isso. Não, é uma conta simples. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado são trabalhar sempre na mesma unidade métrica. Tá? O que vai também ter, a gente fala muito de escala na cartografia especificamente, no mapeamento, sempre é uma escala de redução. A gente sempre vai reduzir o que a gente está tentando representar naquele documento cartográfico, né? Diferente de outras questões que podem ser ampliadas. Então, quando você faz um projeto, né, de um relógio, você faz todo o desenho das peças ampliado, não vai fazer menor do que aquilo. Então, mas para representar o espaço, a gente sempre usa redução, ou seja, o D minúsculo, que é a dimensão da representação cartográfica, ele vai ser sempre menor do que a dimensão real do elemento que está sendo representado cartograficamente. Tá bom? Vamos trabalhar com 3 exemplos, que são os exemplos mais básicos que a gente tem, os mais genéricos, melhor, em 3 ocasiões diferentes. Uma é que eu tenho esse mapa, que está aqui, essa folha topográfica, na escala de 1 para 25 mil. De cara, o que a gente pode ver nisso? Primeiro, que a escala ela não tem uma unidade definida. Não existe 1 para 25 mil centímetros ou 1 para 25 mil milímetros. Não existe. Você diz qual é a unidade, você escolhe uma unidade para ela, porque ela não tem uma unidade definida. Agora, se você usar uma unidade para, né, o 1, né, para o denominador, e tem que ser a mesma para o numerador. Tá? Então, 1 milímetro nesse mapa corresponde a 25 mil milímetros no terreno. É isso que a escala vai dizer, sempre. Né? Por isso que, ao adotar essas escalas mais básicas, 1 para 10 mil, 1 para 25 mil, 1 para 50 mil, essa relação é mais fácil de você chegar nessas unidades. Então, se eu sei que se eu botar aqui 1 centímetro no mapa corresponde a 25 mil centímetros no terreno, sempre vai ser assim. Se eu botar 1 metro no mapa, corresponde a 25 mil metros no terreno. O que ocorre é que esse 25 mil centímetros é muito difícil de identificar. Quanto é 25 mil centímetros no terreno? Então, você tem que transformar isso em unidades que sejam mais fáceis para a sua interpretação. Né? Então, né, para você passar de milímetro para metro, você tirando essas 3 unidades, vai ser 25 metros. Certo? Então, numa escala 1 para 25 mil, cobrindo, né, os 3, deixa eu mudar aqui. Tá difícil aqui. Vou só pintar aqui. Se eu tiro esses 3,
Deixa eu falar com milímetro, né? 1 milímetro é 25 metros. Se eu pensar em centímetro, 1 centímetro eu vou tirar 2, é 250 metros. Tá? Partindo disso, eu vou medir o que eu preciso saber, né? O que eu quero saber dimensão. Então, eu tenho esses dois pontos aqui, né? Uma edificação, alguma coisa, e uma outra aqui que eu quero saber qual é essa distância linear. Tá? Essa distância linear aqui, e aí vamos dar uma ampliação aqui, como eu tenho que fazer uma estimativa aqui, né? Então é 2,1, quase 3, então vou dizer que essa dimensão é 2,29 centímetros. Tá? Para documento cartográfico impresso, e nem sempre você vai medir elementos lineares, às vezes você precisa medir, né, a dimensão de um trecho de drenagem, aqui, desse córrego aqui, da nascente até esse encontro aqui com o outro. Quero medir isso aqui. Então, existe um aparelho chamado curvímetro, mas que hoje a gente um dia usa muito pouco, porque tudo isso aqui está em ambiente digital. Ok? Opa, tem alguém com o microfone aberto aí. Então, a partir disso, alguém com o microfone aberto aí. A partir desta dimensão, que se foi tirada no mapa, e se tirou 2,29 centímetros, né, eu vou fazer essa relação. Poderia trabalhar já com aquela ideia de, né, que 1 centímetro é igual a 250 metros, né, tirando esses dois zeros, e aí uma regra de 3 simples. Ou se eu botasse aqui mesmo, que vai dar no mesmo, né, essa relação também naquela equação que foi dada anteriormente. Ou seja, o numerador da escala, 1 sobre 25, a dimensão, que aqui é o D, que é o D minúsculo, que é a distância no mapa, e que eu quero saber, a minha incógnita é o D maiúsculo, que é a dimensão no terreno. Então, a dimensão no terreno, essa multiplicação aqui D vezes 1 é D mesmo, multiplica, né, 2,29 centímetros vezes 25, não tem uma unidade aqui definida, se eu não estou definindo aqui, eu também não vou definir aqui, e eu tenho aqui a distância, que corresponde a 57.250 centímetros. De novo, o que é 27.250 centímetros? É uma unidade fácil de você identificar. Quando você fala 5 centímetros, você tem uma ideia. Né? 125 mil centímetros. Né? Hoje eu corri de manhã 1.245.000 centímetros. É muito pouco. Né? Então você tem que trazer isso para uma unidade que seja mais fácil de você entender. Então, convertendo isso, vai dar, né, 572 metros. Então, a distância entre aqueles dois elementos no mapa, no terreno, corresponde a 572,5 metros. Em ambiente computacional, a mesma coisa. Por quê? Porque a gente vai ver também, quando for falar lá do dado, da modelagem do dado, toda essa representação em ambiente digital de linhas, ela é representada através de segmentos de reta. Você vai ter pontos que vão desenhar esse elemento, né? Então, essa estrada aqui, ela vai ter pontos que vão desenhar. Provavelmente você não vai precisar de uma quantidade muito grande, porque ela é um elemento linear. Aqui eu tenho uma pouca curvatura só aqui. Em compensação, outros, você vai ter que ter uma quantidade de pontos maior para que você tenha esse formato. Quando você tem esses pontos e você tem coordenada desses pontos, né, qualquer distância que você queira calcular dentro desse elemento ou daquele que a gente viu anteriormente, né, de um outro rio, ele vai ser feito através do quê? Do cálculo das distâncias de todos esses segmentos de reta. Certo? No ambiente computacional, um pequeno ajuste em relação a isso. Né? A única que não vai ter é quando você, na verdade, na parte computacional, você trabalha direto, você trabalha com coordenadas. Tá? E essas coordenadas têm que estar em alguma unidade. Então, a gente vai ver também, quando for falar lá de posicionamento, né, as relações de como transformar essa superfície esférica numa superfície plana, de modo que eu não tenha grandes distorções e que eu possa efetuar esses cálculos sobre esse documento, essa base de dados geoespacial que está em ambiente digital e eu estou trabalhando nela. Outra questão é quando eu quero o inverso. Né? Eu estou aqui, um exemplo, aqui eu tenho uma folha, né, um mapa na escala 1 para 100 mil,
E eu sei que quando é 1 para 100 mil, se eu tirar 2, aí vou, né, ou qualquer aqui, 1 centímetro corresponde a 100 mil centímetros. E ao tirar 2 zeros, eu vou saber que 1 centímetro no mapa é igual a 1000 metros ou 1 quilômetro no terreno, certo? Só que aí existe o seguinte, eu tenho aqui uma mina, um depósito mineral e alguma coisa nesse sentido, que está perto de uma cidade. Então eu quero saber, né, se num raio de 3,62 quilômetros, num raio de 5 quilômetros, o que for, onde que afeta, né? Se tiver algum acidente aqui, o que, que pode afetar num raio de 3,62 quilômetros? Então eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, montar a equação, né? Ou trabalhar com a regra de 3, ou seja, 1 centímetro é igual a 1 quilômetro, então eu já sei que aqui vai ser 3,62 centímetros, né? Facilita um pouco quando é 100 mil, né? Ou montar, para não ter erro, sempre passando depois, ou seja, a mesma coisa que aconteceu no outro, né? 3,62 quilômetros dividido para 100 mil, eu cheguei a 0,0000362 quilômetros. Isso é o quê? É muito difícil a gente ter essa ideia dessa dimensão, dessa forma, e converto para centímetro ou para milímetro, tanto faz. E Mas eu isso sei que seria o desenho, né? o desenho... Ah, sim, tá Aqui errado botou aqui. desenho. É. Não, é o desenho. Perfeito. Vou até corrigir aqui para não... Depois eu não esquecer, peraí. Eu tenho que até substituir esse arquivo lá, que eu fiz umas alterações também. Não é esse, é esse aqui. Depois eu vou substituir esses arquivos lá, que eu também acrescentei uns slides aqui. Tá bom? Perfeito, desenho, isso aí. Tá? E aí, né, transformando para centímetro. E aí, a partir disso, bom, se eu sei que eu quero ter aqui uma análise do que ocorre caso tenha um acidente aqui em um raio de 3,62 quilômetros, que foi definido, poderia ser até mais simples, 5 quilômetros, o que for, né? Se pega e se mede onde tem esse 3,62, isso a gente vai ver lá em álgebra de mapas, que também é uma função que a gente usa, ou seja, os buffer, que a gente faz isso automático, então você pode fazer isso até por elemento, ou seja, eu quero saber 1 quilômetro a cada nascente de rio, por algum motivo, né? Você faz isso que a gente chama de buffer, que a partir dessa dimensão e o desenho, né, de uma abrangência aqui, de uma área de abrangência em relação ao raio de 3,62 quilômetros, o que está dentro desse raio? Ou seja, toda a cidade está dentro desse raio, né? Quantas nascentes de rio estão dentro disso aqui que pode levar para dentro para outras regiões que não estão afetadas? Então você tem uma série de análises que você pode fazer baseado nesse cálculo de raio aqui. De novo, em ambiente computacional, ele vai partir da coordenada desse elemento aqui e vai desenhar através, né, de geometria analítica um círculo de raio 3,62 quilômetros. Ele vai desenhar esse círculo aqui. Tá? Também pode vir ao contrário, você pode também ter acesso a um documento cartográfico que você não sabe a escala, né? Por algum motivo ele está ali, você não tem ideia de qual é aquela escala. Você pode calcular a escala dele, só que você vai precisar das duas dimensões. Você vai precisar da dimensão no terreno e a dimensão no mapa. Então, se eu tenho essa ponte aqui, lá no terreno mede 825 metros, eu medir ela aqui, e ela vale 1,65 centímetros nesse mapa, eu consigo, a partir dessas duas dimensões, chegar na escala, né? A mesma equação, vou preencher tanto o D minúsculo, que é o Dzinho, que é a dimensão no mapa, e o Dzão, que é a dimensão no terreno. Preciso unificar as unidades, ok? Sim, eu fiz aqui uma inversão, porque eu quero n, né? Eu sei que toda a escala é 1 para alguma coisa, eu preciso de quanto vai ser o n, então inverti, né? E botei tudo na mesma unidade, até que eu chego em 50 mil. Então, esse documento cartográfico que está aqui, que correlaciona essa ponte, que mede 825 metros no terreno, e 1,65 centímetros no mapa, é 1 para 50 mil. É claro, se a gente for pensar e analisar, isso aqui são exemplos,
você nunca vai conseguir efetivamente chegar numa conta tão precisa de 1 para 50 mil. Vai dar 1 para 50, porque você vai estimar isso aqui, né? Você vai estimar essa leitura, e você tem aqui também, no processo de medição, fontes de erro, né? Por isso que a gente, quando faz observações, e vocês vão saber melhor e tudo em relação a isso, quando você faz observações no campo, você trabalha de duas formas. Você trabalha com procedimentos para evitar o erro e uma quantidade de observações para que você possa chegar naquele valor de mais alta probabilidade, né? E aí você vai ter uma dispersão dessas observações e você vai avaliar se aquele equipamento, e a dispersão está associada à qualidade daquele equipamento que você está usando para obter aquele valor de mais alta probabilidade, né? E um conjunto, um quantitativo de observações que vão possibilitar você chegar nesse valor. Então, é claro que isso aqui, né, esses valores eu estou colocando aqui de exemplo, mas normalmente não são capaz, a gente nunca vai conseguir medir de modo que dê certinho, porque você tem erro aqui nesse processo, né, de estimativa, você tem erro nesse processo aqui, você não tem o valor real, você não sabe qual é o valor real que você tem, é uma estimativa. Se você mede um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, no terreno, e aqui você pega outros pontos de referência a estudar também, mas pode chegar a um valor aproximado desse valor da escala, tá? Aqui do que é essa escala para esse documento cartográfico. Tudo bem? Tá? Então, só para a gente voltar aqui, né? Essa é a equação que a gente usa para a escala. No ambiente computacional, ela pode ser usada, mas normalmente você faz isso através das coordenadas, né? Então, cada elemento que está sendo representado cartograficamente nessa base de dados, ele é feito através de um conjunto de pontos, um conjunto de segmentos de reta que faz o desenho desse elemento, tá? E as distâncias serão tiradas a partir desse somatório desse segmento de reta. Bom, Wilson, mas então a escala não faz mais sentido. Faz, porque a quantidade de pontos e o formato que aquele elemento está, ou seja, o quanto ele está mais próximo ou mais afastado, enquanto essa representação está mais próxima ou mais afastada da realidade, que vai te dar essa escala. A gente vai ver isso também mais à frente. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Eu não estou acompanhando o chat Tô aqui. tranquilo, professor. Tranquilo. Eu só não lembro se Hum. já começou a gravar ou não. Já está gravando, sim. Ah, tá, obrigada. A gravação está em andamento. Tá tranquilo, eu tinha posto já. Tá? Tá, só estou dando uma olhada aqui no chat, porque hoje eu estou com uma tela só e aí fica difícil aqui ver tudo. Ok, então vamos lá. Então, né, a escala é um indicador dessa redução, ou seja, de quanto foi reduzido, né, as informações daquele espaço geográfico para dentro de um documento cartográfico, para dentro de uma base de dados. E também ela vai ser a âncora para o cálculo dessas dimensões, das dimensões reais. A partir dela que você vai calcular as dimensões reais. Tá bom? Só que existe uma questão que a gente usa muito, que é o erro gráfico. Ele é muito usado para documento impresso e também como referência para você estimar qual é o menor elemento a ser representado num documento cartográfico. Tá? Então, se a gente pensar assim, né, pegar uma escala 1 para 50 mil. Na escala 1 para 50 mil, 1 milímetro é 50 metros. Né? Se você tem lotes de 10 em 10 metros, você tem o quê? Né? 0,2 milímetros que você vai representar esse lote. Como aquilo vai ser possível de ser visualizado, né? 0,2 milímetros. Então, é muito complicado você ver o mesmo 1 para 100 mil. Então, você tem elementos que você não vai conseguir representar. Por quê? Porque as dimensões, quando da representação, né, cartográfica daquele elemento com dimensões muito pequenas, ele é imperceptível. Então, você precisa também ter parâmetros, por exemplo, o que pode ser representado ou não nesse documento cartográfico, nessa base de dados, nessa determinada escala, né?
Então, uma das questões que já era utilizada nos documentos impressos também passa a ser utilizada essa referência nas bases de dados digitais, tá? Que é o erro gráfico. Então, quando você mede, só para a gente ter uma ideia, eu vou medir esse lote aqui, né? Eu tenho aqui um mapeamento em escala cadastral, que a gente chama, então eu tenho mais detalhes, eu tenho a rua, eu tenho o meio-fio representado, eu tenho o lote, eu tenho as edificações. Então, ao ver isso aqui, bom, vou medir aqui. Isso aqui é o quê? É 2,12, 2,13, 2,14? Quanto é, né? Quanto eu vou medir ali? E aí você, bom, se 1 centímetro, uma escala 1/2000, né? 1 centímetro tem 20 metros. A gente está falando ali de um pouco menos de um milímetro tem 2 metros, então a gente pode estar errando, né, 10 centímetros, 50 centímetros. Então, se esse erro ali no processo, a incapacidade de medir com precisão esse valor, o quanto isso influencia no teu projeto. Então, se você vai estar trabalhando com mapas associados, né, às plantas genéricas de valor para cálculo de PTU, né, onde o metro quadrado tem um valor significativo, dependendo da região, né, 10 mil, 30 mil reais o metro quadrado, você errar 1 metro, você errar meio metro, tem uma certa importância. Então, isso também vai definir quanto é o seu erro, quanto é o menor erro que você vai usar. Então, essa incerteza ao medir uma observação, essa incerteza ao determinar, né, extrair uma informação com GPS, com fotografia aérea, imagem satélite, o que for, essa incerteza nessa medida é o que a gente vai trabalhar agora e vai ter uma ideia. Todo documento cartográfico, quando você mede uma distância, você tira uma coordenada, ele tem um erro associado àquela medida, tá? Que a gente vai ver que foi padronizado, né? Então, aquilo que a gente estava falando, ou seja, numa escala 1/50 mil, 1 centímetro, eu vou tirar 2, era 500 metros, 1 milímetro eu tiro 3, é 50 metros, 5 metros, então, 0,1 milímetro, 0,1 milímetro, 5 metros, não tem como você desenhar graficamente isso, né? Desenhar e ter isso em papel. Ah, mas em banco de dados, eu vou dando zoom, eu posso ver isso. Pode, mas aí tem aquele outro lado também que eu vou precisar. Se eu preciso ler 5 metros, eu vou ter que obter essa coordenada, eu vou ter que obter esses dados numa escala que seja compatível também com essa leitura, tá bom? Então, o erro gráfico é a menor grandeza medida no terreno. Eu não consigo medir menos do que isso no terreno, né? E que ela seja capaz de ser representada em um documento cartográfico numa determinada escala, né? Por que que a gente chama gráfico? Porque ele começou com os documentos em papel, né? E aí, a partir disso, a gente também extrapola essa unidade para os documentos digitais. Foi padronizado, né, em torno de 0,2 milímetros, que dentro até estava na aula da pós-graduação aqui na ENSE também, o pessoal que faz biologia também usa para as questões também de medição por as operações dele, esse mesmo padrão, ou seja, é a capacidade que o olho humano tem em distinguir. Claro, não é que todo mundo tem essa capacidade, mas em condições normais, você tem uma capacidade em torno de 0,2 milímetros de distinguir distâncias. Então, esse vai ser o valor adotado, e é adotado em cartografia como erro gráfico, 1/5 do milímetro. O menor elemento que possa ser distinguido e possa ser representado numa determinada escala. Então, se eu tenho uma escala 1/2000, né, 1 milímetro é 2 metros, 0,2 milímetros é 0,4 metros, ou seja, 40 centímetros. Então, esse é o menor elemento capaz de ser representado num documento cartográfico nessa escala, capaz de ser identificado, né, medido ali. Se a gente medir no mapa 2,25 centímetros numa escala 1/2000, que esse valor terreno será em torno de 43 metros. Né? Medir lá 2,15 centímetros, leva para
para transformar e vejo que esse 2,25 centímetros na escala para 2.000, ou seja, né, 1 centímetro é igual a 20 metros, então eu tenho 43 metros na realidade. E por causa do erro gráfico, essa medição, e por ser nessa escala 0,4 metros, eu sei que a distância que eu estou medindo é 43 metros, mais ou menos 40 centímetros. Tá? Então, eu posso adotar que, ao medir aquele elemento, o elemento pode ter entre 43,2 metros até 42,8 metros. Tá? Então, quando você vai fazer testes de carta, né, você até um outro procedimento que você vai testar se aquele documento cartográfico está com qualidade, né, que diz que 90% dos pontos, ao serem medidos no documento cartográfico e testados no terreno, tem que ter uma determinada qualidade, certo? Então, a escala, esse erro gráfico, é um parâmetro para se definir isso. Então, se eu quero representar elementos com 1 metro, a escala que eu vou construir o meu documento cartográfico tem que ser adaptada para conseguir ter esse nível de incerteza associado. Tá? Ok? Alguma pergunta? Professor, Diga, eu vou botar a lista de presença lá. esse intervalo que está no final desse slide, Peraí. a amplitude dele é de 0,4, como está calculado. Para mais ou para menos? Ah, então, não está 0,2? Opa, tá certo. Faz aqui um aqui para ajustar aqui. Perfeito. Tem amplitude que estava 0,4. Isso. Você pode, quando você mede, existe algumas questões, né? Mas quando você mede, você tem uma incerteza naquela medida de 0,4 metros. Certo? Tá bom? Sim. Deixa eu só botar aqui lá a lista de presença, tá? Deixa eu botar mais cedo. Bom, mais alguma questão, pessoal? Além dessa aqui, dessa correção aqui. Tudo bem? Outra coisa que existe, que também a gente tem hoje em dia, diminui bastante por causa das bases de dados digitais, mas em alguns casos você ainda usa, em alguns casos não, todos os casos em que você precisa gerar um relatório, você precisa gerar um mapa, e você tem que imprimir esse mapa, e esse mapa deve ser usado para uma atividade de campo, né? Então, mesmo nas operações censitárias hoje, em que você vai com um smartphone, né, que a gente chama de dispositivo móvel DMC, que é o dispositivo móvel de coleta, que tem o mapa ali dentro, que tem as imagens de satélite ali dentro, também vai junto um mapa impresso, né? Às vezes até para facilitar, porque a visualização às vezes no smartphone fica muito comprometida por causa do tamanho, então você pode usar um mapa impresso. E esse mapa impresso, junto dessa escala que a gente viu, que é a escala numérica, 1 para 50 mil, para 25 mil, para 2 mil, para 10, o que for, também vai uma escala gráfica. Tá? É uma representação gráfica dessa escala numérica. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então, assim, você tem aqui uma folha topográfica, né? Esse mapa aqui. Aqui na legenda dele, se tem uma escala gráfica, tá? Que representa graficamente essa escala numérica. Se eu sei que 1 centímetro vale 2.500 metros ou 2,5 quilômetros, eu vou construir essa escala gráfica sabendo que cada pedacinho desse tem 2 centímetros, que aqui vai ter 5 quilômetros. É uma forma gráfica de você escrever essa escala numérica. Qual é a finalidade? Para facilitar facilitar algumas questões. Então, quando a gente viu aquele exemplo, né, da área de abrangência de um evento que possa ocorrer naquele depósito mineral ali, naquela mina, naquele jazimento ali.
em que se pode se expandir para 5 quilômetros, eu não vou precisar calcular e trazer. Se é os valores básicos que tem aqui, eu posso, a partir desta dimensão aqui, já medir isso no terreno. Ou se eu meço alguma coisa linear, eu posso trazer isso para cá. Uma outra finalidade dessa escala gráfica é quando você muitas vezes pega esse documento cartográfico e reduz ele, tira uma cópia menor. Quando você tira uma cópia menor desse documento cartográfico, né, você faz uma redução ou uma ampliação, o que ocorre? Essa escala numérica perde o sentido. Né? Eu mexi nas dimensões dos elementos representados ali naquele documento cartográfico, ou eu ampliei ou eu reduzi, e não tem mais essa razão entre essas duas dimensões. Então, até tem, não tem essa razão aqui, isso se perde. Só que quando você reduz isso, esse elemento aqui, a escala gráfica, ela vai junto. Né? Então, por algum motivo, numa atividade, num processo de coleta, em que você tem um documento, o documento é muito grande, eu quero só um pedaço dele, eu faço uma redução, eu amplio. Quando eu ponho essa escala gráfica junto, ela me dá ainda essa razão entre essas duas dimensões, não mais numérica, mas gráfica apenas. Tá? Então, isso em vários. Então, mesmo aqui no mapa, né, do IBGE, ou o mapa da Prefeitura do Rio de Janeiro, em que você tem 1:2000, se eu não me engano, você também tem uma escala gráfica. Esse é 1:10.000. Você também tem uma escala gráfica. Então, eu sei que 1:10.000, né, um centímetro são 10 metros. Vou tirar esses dois zeros. Então, aqui ela foi construída de 1 centímetro. Tá? Aplicações para isso, né? Bom, antes até. Então, a escala gráfica é a representação gráfica de várias distâncias no terreno sobre uma linha graduada. Então, é isso aqui. Eu tenho várias distâncias que eu vou representar dentro dessa linha graduada, tá? Que eu dei alguns exemplos para isso, tá? Então, a escala gráfica permite a realização dessas transformações das dimensões, dimensão do terreno e dimensão no mapa, de modo visual, de modo gráfico. Tá? Então, ela tem essas dimensões aqui, que estão em verde, que a gente chama de talão, e a referência para esses cálculos. Tá? Então, imagina, eu tenho aqui uma represa nesse documento cartográfico, e aí eu quero saber essas dimensões, essa dimensão dessa represa aqui por algum motivo. Tá? Eu posso, através de um compasso e através da escala gráfica, medir. Opa, peraí, isso aqui, botando na escala gráfica, porque alguma escala gráfica tem isso, ou seja, você tem um talão de 1 quilômetro, mas você subdivide para facilitar a sua conta. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 600 metros. Claro que eu estou fazendo aqui alguns exemplos mais simples, né? Então, muito difícil você botar aqui e vai bater certinho. Vai bater no meio, você vai estimar esse valor. Né? Exatamente aqui, ó. Opa, peraí, passou. Né? Então, é 1 quilômetro, é 1 quilômetro, mas quanto? Quanto é esse valor aqui? Né? O que eu posso fazer, apesar de estar o 0 e 1000 aqui, é jogar para cá, é um andar. Desculpa. Em vez de eu medir assim, eu medi ao contrário. Por isso que você tem essas dimensões aqui. Eu sei que aqui é de 1000 e eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e mais um pouquinho. Faz uma estimativa. Então, é 1420 metros. Tá? Aproximadamente 1420 metros. Esta dimensão que eu tirei no mapa e joguei aqui na escala gráfica. Tá? Da mesma forma que eu posso pegar um documento cartográfico e medir ele através, né, dessa... Opa, alguém fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Distância não tem que ser negativa? Não. Por quê? Deixa eu fechar aqui para abrir espaço. Na verdade, o que ele quer medir é isso aqui. Ó. O que ele medir é isso aqui. Só que como é que eu vou estimar? Posso estimar aqui tudo? Posso. Estou estimando aqui. Aqui a metade deve dar 1.400 metros, um exemplo. Só que como ele tem isso aqui, ele só está deslocando. Ele só está deslocando para cá, entendeu? Não há obrigatoriamente dizer assim, ficou negativo porque passou para cá. Só para facilitar o meu cálculo. Né? Então, eu só desloco. Continuo tendo a mesma dimensão. Essa abertura aqui do compasso é a mesma. Eu só desloquei para quê?
para que essa estimativa que eu estou trabalhando aqui, eu possa ser melhor medida a partir dessas subdivisões. Ah, realmente, é 4 e mais um pouquinho. Tudo bem? Ok? Sim, ok? Beleza. E como é que eu construo uma escala gráfica? Né? Eu posso não só usar, mas construir uma escala gráfica. Vou partir para a construção de uma escala gráfica 1 para 20 mil, um exemplo. Então, primeira coisa é definir o talão. Eu vou definir um talão, aquela distância, de 1 centímetro, de 2 centímetros. Normalmente a gente usa 2 centímetros para melhorar a estimativa nas subdivisões. Tá? Quando você usa um talão de 1 centímetro, você começa também a ter cortes menores, fica mais difícil, então você faz 2 centímetros para você melhorar essa subdivisão. Bom, então se 1 centímetro e 1 para 20 mil, então vou desenhar aqui, no caso eu usei 1 centímetro aqui, de 1 em 1 centímetro, eu vou desenhar uma régua, uma escala de 1 em 1 centímetro. Preciso agora preencher esses valores, quanto vale 1 centímetro. 1 centímetro em 1 para 20 mil é 200 metros, certo? E a partir disso eu preencho. É usual fazer isso, né? Nem sempre é necessário fazer isso. Só vou usar isso aqui se eu tiver uma subdivisão. Se eu não tiver uma subdivisão aqui, ele começa do 0, 200, 400 e assim por diante. Tá? E aí eu tenho aqui a minha escala gráfica. Tá? Então, pessoal, a gente viu 3 questões aqui sobre escala. Escala numérica, que é essa razão entre essas duas dimensões do mesmo elemento, o elemento geográfico na realidade, no que ele é, e a sua representação cartográfica. A gente viu a escala gráfica, né, que é uma visualização gráfica dessa escala numérica, e ela pode ser aplicada quando ampliar ou reduzir algum documento cartográfico. Em ambiente digital ela não existe. Tá? E o erro gráfico, ou seja, menor elemento que você vai poder visualizar, você vai poder medir num documento cartográfico numa determinada escala. Ok? Só conferir se tem alguma. Alguém tem alguma pergunta? Espera aí, tem aqui sim. Existe em um mesmo mapa ter duas dimensões? Não, normalmente um documento. Como eu entendi aqui, peraí, você está perguntando em. Peraí, deixa eu ver. Existe em um mesmo mapa ter duas dimensões e logo duas escalas gráficas? O mapa vai ter uma escala numérica única, tá? Não tem diferença. Agora, eu posso criar mais de uma escala gráfica? Pode. O que vai variar nessa construção? Eu fazer escalas com talões diferentes, de 1 centímetro, de 2 centímetros, 3, para de repente facilitar a vida do usuário. Tá? Mas um documento cartográfico ele tem apenas uma escala numérica. Tá? O que pode acontecer são bases de dados com escalas diferentes. Então, eu tenho uma base de dados de Rio, está na escala 1 para 25 mil. E eu vou trazer dentro dessa base de dados, eu vou fazer uma outra de uso do solo, só que está em 50 mil. Tá? O que vai acontecer? A junção dessas duas bases de dados e a geração de um novo produto vai ser associada à escala com maior incerteza, que é 1 para 50 mil. Tá? Mesmo que eu tenha um dado ali dentro de 1 para 25, aquele produto final que juntou várias bases de dados vai ser aquele da menor escala. A gente vai ver essa questão de maior e menor escala hoje ainda. Tá? Vai ser a de menor escala, aquela que tem a maior incerteza na medição das observações, da medição dos elementos. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, assim, para a gente poder trazer algumas questões também, além dessa questão matemática, dessa relação que a gente tem aí da escala, quais outras relações, né, que a escala cartográfica gera em um documento cartográfico? A gente já falou um pouquinho delas ao longo dessa primeira parte que a gente estava vendo, né? Quais são o que a gente falou? A gente viu
do menor elemento a ser representado, né? Então, se eu tenho um menor elemento, tem elementos que não vão ser representados naquele documento cartográfico, né? Então, a escala também faz uma seleção do que é possível e o que não é possível ser representado. Então, se você tem, imagina, né, uma escala de 1 para 25 mil, em que 1 milímetro é 25 metros. Você pode representar poste? Teoricamente, você até pode, mesmo que ele esteja uma dimensão muito pequena, mas a distância entre eles que vai ser o problema, né? Porque você pega um poste, você vai criar um símbolo, você vai botar um pontinho ali, um símbolo, né, uma bola. Aquela bola tem que ser visível. Então, aquela bola, para ser visível, ela tem que ter uma dimensão maior que 0,2 milímetros, né? Em 25 mil, 1 milímetro é 25 metros, então é 5 metros. Então, você já está, ao botar aquele símbolo do poste com 0,2 milímetros, você está dizendo que o poste ele ocupa uma dimensão do terreno no mapa, ok, de 5 metros. Se os postes tiverem de 20 em 20 metros, você vai ter ali menos de meio milímetro entre os postes no documento cartográfico. Então fica uma quantidade de pontos que quase que parece uma linha reta. Então isso prejudica o entendimento e a visualização daquelas informações, tá? Então a escala também vai dar esse parâmetro do que é possível ser representado ou não. E a gente vai ver agora 3 questões então, que vão associar a escala também faz outras relações que a escala faz, além apenas dessa razão entre essas duas dimensões, tá? Eu vou usar para isso um gráfico de como se fosse de velocidade, né, de um carro. Então você tem aqui a escala do mapeamento, né? Quando você tem a escala 1 para 1000 e 1 para 1 milhão como referência. Então, 1 para 1000, 1 centímetro é 10 metros, 1 para 1 milhão, 1 centímetro é 10 quilômetros. E aí a gente diz que essa escala 1 para 1000 são escalas grandes. Essa escala é maior do que a escala 1 para 1 milhão. Por que ela é maior? Porque isso aqui é uma razão, uma fração, né? Então, se eu pego uma parte e divido em 1000 partes, se eu pego um elemento e divido em 1000 partes, essa divisão ela vai ser maior do que eu pegar o mesmo elemento e dividir em 1 milhão de partes. Então, a escala, quanto mais próxima daqui de 1 para 1000, 1 para 500, eu botei 1 para 1000, 1 para 1000 de exemplo, né? Maior vai ser a escala. E quanto chegar mais próximo de 1 milhão, ou de 5 milhões, né? Os mapas que vão em Atlas, elas normalmente têm em torno de 20 milhões, 25 milhões de escala. 1 para 25 milhões, 1 para 20. São menores, são escalas menores, tá bom? E aí, o que, que acontece? Repare isso aqui. Eu tenho duas cartas topográficas, né, em escalas diferentes. Essa aqui está 1 para 50 mil, essa aqui, e essa está para 1 para 1 milhão. Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, apesar de uma ser retangular e a outra ser mais quadrada, elas têm o mesmo tamanho, né? Estão na mesma escala aqui, né? Escala que eu digo de visualização, não a escala numérica dela. Então, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Só que esta área aqui, nesse outro aqui, é só esse pedacinho, tá? Então, há uma relação para mapas impressos, há uma relação da área a ser mapeada em relação à escala. Ou seja, eu tenho uma área aqui muito maior sendo mapeada do que nessa área aqui, tá? Então, se eu quiser ver essa área toda aqui, que está nesse documento cartográfico aqui, na escala 1 para 50 mil, provavelmente eu vou ter aqui, se eu fizer tentar fazer de cabeça aqui, 1 para milhão tem 16, 250 mil, que eu vou multiplicar por 6, que eu vou multiplicar por 4. Então, são 24 vezes 16 quantidade de folhas desta escala que vão estar aqui dentro. Então, em vez de ter uma, eu vou ter, sei lá, 200 e poucas folhas, 300 folhas aqui dentro para compor isso tudo. Claro que tem uma área aqui de oceano e tal, isso aí diminui um pouquinho, porque você não vai ter folha aqui. Mas a área mapeada vai também diferenciar com relação à escala, tá? Então, se eu tenho, né, ali, como tem a escala 1 para 1 milhão e a escala 1 para 50 mil,
A área de mapeamento também vai diferenciar. Quanto maior a escala, menor é a área mapeada. Quanto menor a escala, maior é a área mapeada, né? Então, se eu quiser nessa relação, se eu tivesse essa relação aqui de um velocímetro aqui, conforme eu vou diminuindo a escala, eu vou aumentando a área mapeada. Perfeito? Essa é uma relação, de novo, para produtos impressos. Então, se você vai pensar de novo, na operação censitária, em que o recenseador vai com seus mapas de setores, né, vai com o DMC e vai com os mapas dos municípios. Dependendo, tudo tentando sempre ter uma escala homogênea nesses mapas, ou seja, que seja a mesma escala. Você tem municípios que cabem num único mapa, porque o tamanho dele, a área mapeada, cabe, e tem municípios muito grandes em que eu vou precisar 2, 3, 4 mapas daquele mesmo tamanho, né? Por quê? Porque eu tenho a mesma escala, mas eu tenho uma limitação do tamanho do papel, então eu não consigo representar áreas muito grandes, tá? Então há essa correlação de se eu tenho uma área muito pequena, eu posso ter uma escala maior, uma escala grande. Se eu tenho uma área grande, eu tenho que ter uma escala pequena, tá? Então eu tenho esta relação aqui. Tudo bem? A outra relação tem outro exemplo aqui, ó. Tenho no mesmo local, né? Um para 50 mil e um para 250 mil, tá? Repara, eu tenho aqui a cidade de Lorena, com o contorno dela, né? Com arruamento, com edificações aqui dentro, escola, igreja, linha de. Bem que a outra está aparecendo ali também, estrada de ferro. Né? Arruamento, que mais que tem? Escola, igreja, aqui é um cemitério, né? Tem uma quadra aqui, pelo menos não está visível aqui, não estou vendo. Então eu tenho todas essas informações que eu não tenho aqui. O que eu tenho aqui é só o contorno. É isso que eu tenho, é o contorno, né? Tenho aqui o aeroporto, mas só um símbolozinho. Repare que aqui eu tenho uma quadra, um campo de futebol que não aparece aqui. Tá? Que mais? Essa outra cidade aqui, ó, né, tem todas as edificações. Cidade nossa, localização aqui em bairro, alguma coisa em relação a essa cidade, né? Eu tenho aqui o arruamento de algumas edificações, aqui eu só tenho como símbolo. Tá? O que se tem aqui? Então, também com esse mesmo gráfico associado à escala, essa escala aqui que é 1 para 50, e essa escala 1 para 250 mil, a escala 1 para 250 mil ela é menor do que a escala 1 para 50 mil. Uma escala 1 para 50 mil é maior do que 1 para 250 mil, lembrando que isso é uma fração. Então, quando eu vou ter tipos de elemento, voltando aqui rapidinho, eu tenho arruamento, tem aqui não tem arruamento. Aqui tem escolas, edificação, quadra, igreja, que aqui não tem. Então, a quantidade, tipos de elemento também vai variar. Quanto maior a escala, mais tipos de elementos geográficos vão estar sendo representados ali, né? Quando eu vou diminuindo a escala, também eu vou diminuindo a quantidade de tipos de elementos a serem representados. Então, não só a escala como um fator, uma âncora para a relação entre as dimensões, mas também um fator para qual a quantidade de tipos de elementos possíveis de serem representados nessas bases de dados. Aí sim, isso aqui também serve para ambiente digital. Enquanto que o primeiro exemplo da área mapeada é mais para uma questão impressa, mas para ambiente digital também. Então, se eu tenho uma quantidade de elementos, de tipos de elementos, que eu preciso representar, então eu preciso representar todos os instrumentos urbanos, né? Todos os tipo poste, meio-fio, banca de jornal, todas essas informações, como eu tenho mais tipos de elementos, eu tenho que buscar escalas maiores, ok? Outra questão também aí associada à escala 20, 50 mil e 1 para 1 milhão é a que a gente chama de generalização ou simplificação. 1 para 20, 50 mil, ele está mais próximo da realidade do que 1 para 1 milhão. Aqui está mais generalizado.
Você vê, a cidade tem um símbolozinho, essa aqui está só com um símbolo. Apesar de até ter um contorno, mas ela tem um símbolo, essa tem um símbolo, essa tem um símbolo, né? Nem todas as ruas estão aqui, nem todos os rios. Reparem aqui, ó, tá vendo? Todos esses meandros aqui do rio, eu tenho outros meandros que continuam sendo rios. Aqui não aparece, eles são muito pequenos, né? Então, o quanto ele está afastado e o quanto ele está próximo da realidade também é associado à escala. Então, quanto aqui o exemplo, né, que tinha 250 mil, não, aqui era 250 mil, perdão. 250 mil e 1 milhão. Quanto menor a escala, também vai ter mais simplificado, mais longe da realidade ele vai estar. Quanto maior a escala, menos simplificado e menos afastado e menos, não, peraí, me enrolei. Quanto mais ele vai estar mais simplificado. Ele tem menos simplificação e ele está mais próximo da realidade. Quanto ele tem escala menor, quando diminui a escala, mais simplificação você vai ter, certo? E mais afastado ele vai estar da realidade. Tudo bem? Entendido isso aqui? Apesar das minhas escorregadas aqui? Sim, entendi. Tá? Então, só para a gente reforçar. Então, quando você tem uma escala do mapeamento, além daquelas relações métricas, você tem também essa questão da construção da sua base de dados. Então, se eu quero construir um conjunto de dados para atender uma determinada atividade, um determinado planejamento, essa base de dados eu vou definir quais são os elementos que vão serem representados, quanto ela vai estar afastada ou não da realidade, e a partir disso eu vou definir, bom, então eu preciso fazer essa base de dados numa determinada escala, ou dizer qual é a escala que aquela base de dados está, pelos elementos que você construiu ali dentro. Né? Então, né? Se você pensar, vou diminuindo a escala, eu vou aumentando a área mapeada, eu vou tendo menos tipos de elemento e vai ser mais simplificado. Dependendo da escala que você tem essas relações também com esses três outros elementos. Lembrando que esse aqui funciona apenas para base digital, né? Apenas para papel. Os outros dois funcionam para os três, esses outros dois aqui, né? Tipo de elemento de simplificação para base em papel como para base digital também. Bom? Para vocês também quiserem buscar mais informação, me perguntaram da outra vez, eu não tenho esse livro digital, esse livro é muito bom. Eu não consegui ver ainda se eu vou conseguir disponibilizar esses arquivos. Eu acho que eu vou botar num Drive, vou botar para vocês, eu acho que é mais fácil do acesso ao Drive. De alguns livros que eu tenho digital. E esse livro, nessa parte, lá dentro da página 49, 68, que é sobre escala, ele tem bastante coisa. Também tem, eu posso botar o link para vocês também lá no Moodle, de uma apostila que o IBGE tem, está disponível, Noções Básicas de Cartografia e o curso de Cartografia Moderna, se eu não me engano, que são livros também que estão digitais na biblioteca do IBGE. Se vocês forem lá no site do IBGE, Biblioteca, né? Posso até ver aqui para vocês. Biblioteca. Curso de cartografia. Faço isso. Buscar. Nossa, achou muita coisa. Vou botar aqui no tipo livro. Busca exata. 4. Ok, já melhorou aqui a busca. Tá vendo? Curso de cartografia moderna. Você tem o de. Na verdade, 88 não está digital. Você tem o de 93, que é o mais novo. Você clicar aqui, ele vai trazer, dizendo o que é, e você clicar, ele vai abrir. Ele vai fazer o download para vocês desse livro, né? Que é bem interessante. Algumas coisas tecnológicas ele falha um pouco, né?
mas essa parte que a gente está vendo agora, conceitual de linguagem cartográfica, agora escala, depois sistema de projeção, coordenada, sem problema nenhum, a parte conceitual é a mesma, não tem muito. Quando a gente entrar um pouquinho nas questões de modelagem de dados ou até de tecnologias de posicionamento, aí já cai um pouquinho.